Fala turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje o nosso 32º dia, 1º de fevereiro, e estamos com um novo livro que é 1 Tessalonicenses. Então, se você não abriu a sua Bíblia ainda, já abra lá em 1 Tessalonicenses, que é logo depois de Colossenses, que é o livro que finalizamos ontem com uma live mais do que especial. E hoje, nesse 32º dia, teremos como tema Memórias de Paulo, onde iremos ler do capítulo 1, verso 1 de 1 Tessalonicenses ao verso 10. E sem mais delongas, vamos para a nossa leitura, que diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graças e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Silvano aqui também pode ser chamado de Silas, é uma variante do mesmo nome, e ele serviu juntamente com Paulo e com Timóteo em sua segunda viagem missionária e ajudou o apóstolo Paulo a fundar a igreja em Tessalônica. Verso 2: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor, perseverança. Essa é a tríade básica para uma vida cristã. A fé em Cristo sempre produz ações práticas de amor a Deus e a toda a sua criação com o próximo. E a nossa esperança não é um mero otimismo, é uma confiança plena no Senhor que nos impulsiona a ter esse estilo de vida. Verso 4: Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. E o evangelho, Paulo deixa claro aqui, que não é apenas uma ideia ou um conceito teológico, mas é operação de poder de Deus por meio do Espírito Santo em função do sacrifício de Jesus. Por isso, pregar o Evangelho não é apenas transmitir uma informação, mas também demonstrar o poder de Deus. Verso 6: De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Jesus, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. E Paulo aqui está percebendo o comportamento diário dos tessalonicenses, o poder regenerador e transformador do Espírito Santo que opera na vida daqueles cidadãos, daquela comunidade cristã. Por isso qualifica esses cristãos como verdadeiros discípulos, verdadeiros imitadores de Cristo. Então esses cristãos passaram a ser exemplos, modelos a serem seguidos a todos à sua volta, em toda a Grécia, desde a Macedônia, que é de um extremo, até a Acaia, ao outro extremo. Eles compreenderam verdadeiramente o significado real do discipulado e passaram a formar discípulos. É isso que você tem que entender. Entender realmente o significado do discipulado e passar a viver
em prática na sua vida a palavra que é viva. Verso 8: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verso 10 para a gente finalizar: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E nós vamos observar que, lendo as duas cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que a gente vai ler na sequência. Esse é o nosso calendário. Se você está no nosso grupo, você já viu o calendário. Vamos pegar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então você vai perceber nessas leituras que Paulo escreveu a eles falando sobre a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Esse é um tema central dessas cartas, a volta de Cristo. Você está anunciando a volta de Cristo? Devemos anunciar. E a palavra aqui, que diz no verso 10, que diz a ira que há de vir, se refere ao tempo de julgamento que Deus estabelecerá sobre a terra. E esse julgamento será um julgamento de condenação. Isso mesmo, não tem como você ser absolvido no dia que ele vir para poder fazer esse julgamento. É simples. Como eu sempre digo, o evangelho é simples, não tem complicação. Quem complica é a gente. Então, esse julgamento é um julgamento para condenar e não para salvar, pois a única forma de ser salvo, de ser absolvido dessa condenação é aceitar a graça salvadora enquanto ainda é tempo. Pois quando esse dia chegar, quem o rejeitou, da mesma forma será rejeitado. Então, se você ainda está vendo esse vídeo, é porque ainda há tempo. Então, se ainda dá tempo e você não aceitou verdadeiramente a graça salvadora de Jesus Cristo, não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que quando o tempo acabar, o julgamento será para condenação. Aproveita, como já disse para vocês, aproveitem todas as oportunidades. E se você não aceitou ainda, se você está no muro ainda, aproveita, que ainda dá tempo. E vamos finalizar hoje com o nosso desafio. E aí, você está cumprindo com os seus desafios? Você está vivendo a palavra de Deus na prática ou está só lendo e estudando? Só ler e estudar não adianta, meu irmão. Só ler e estudar não adianta se você não colocar em prática. Então, esses desafios servem justamente para você viver de forma prática em sua vida os ensinamentos que a Bíblia nos ensina. E hoje o desafio é: se nós somos verdadeiros cristãos, nós devemos ser imitadores de Cristo. E nós, sendo imitadores de Cristo, precisamos fazer discípulos. E o nosso desafio hoje é: discipule ao menos uma pessoa. E isso não é um desafio para um dia. Dedique tempo a essa pessoa. Não dá para você discipular alguém em um dia, em 5 minutos, em 1 hora, em 2 horas, não. Você tem que ter tempo para discipular. E esse é o desafio. Tenha tempo intencional com essa pessoa que você decidiu discipular. Porque se você quer ser realmente imitador de Cristo, você tem que começar imitando Ele, fazendo discípulo, meu irmão. Foi isso que Jesus fez discípulo. Então, se você é verdadeiramente cristão, faça discípulos. Dedique tempo. O desafio aqui é ao menos um.
Mas você pode fazer 2, 3, 4. O seu dever é pegar um finalizou, outro finalizou, mais um. Agora, se você tem tempo e disponibilidade para poder pegar 2, 3, 4 ao mesmo tempo, meu irmão, vai para cima. Faça discípulos. Faça discípulos. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui com vocês, além de ensinar, além de lermos e estudarmos juntos, é formar discípulos. A partir do momento que eu começo a botar vocês para viver de forma prática a palavra, que não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, vocês começam a viver verdadeiramente a palavra de Deus. E dessa forma estou também formando discípulos. Então busque estratégias no Senhor. Peça em oração a pessoa que você deva formar como discípulo. Mas não deixe essa oportunidade passar, porque como nós aprendemos aqui, a ira do Senhor virá, e quando chegar o dia do julgamento, para todos esses seus amigos, esses seus familiares que ainda não aceitaram Jesus, será tempo de condenação. E se você é imitador de Cristo, Cristo entregou a sua vida por todos nós. E nós devemos nos sacrificar por Cristo. E não podemos perder nenhuma pessoa. O inferno não prevalecerá. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, que Cristo já venceu e que o inferno já é derrotado. Então ele não prevalecerá. E se ele não vai prevalecer, depende de você fazer a sua parte, eu fazer a minha parte, cada um fazer a sua parte. Avancemos com o reino. E é esse desafio para vocês. Até amanhã. E eu quero saber, estão cumprindo? Estão vivendo? Isso que importa. Até amanhã e valeu!